Eu assisti um filme na Netflix com Will Smith e o filho dele, Depois da Terra. É de 2013. E eu me apaixonei. Não é porque o filme é bom ou a atuação foi primorosa, pelo contrário, até inúmeras críticas. Mas o filme abordou uma situação e deu uma resposta a essa situação que me levou a pesquisar muito mais profundamente. E é um assunto que sempre me interessou, a questão do medo. É a partir do medo que uma série de transtornos se iniciam, se complicam. E o filme, a história é uma história de ficção científica sobre uma arma, que é uma arma biológica, e esse monstro é atraído pelo medo. Ele é cego, mas as pessoas com medo liberam um feromônio que atrai esse monstro e leva à morte. E a Terra estava perdendo quando um soldado especial, depois ensinou a um grupo, ele desenvolveu uma estratégia. Ele simplesmente não sentia medo. E como ele não sentia medo, ele era invisível para o monstro e conseguia matá-lo, e começou a ensinar isso e fez uma divisão, um grupo de soldados especiais que não tinham medo. Essa fala, como assim não ter medo? Não é possível. O medo é algo natural. Se você não sentir medo, como é que você vai se defender do perigo, isso e aquilo? É aí que, na explicação de por que isso acontecia, quando ele tenta explicar para o filho dele como é que era não sentir medo, o perigo é o raciocínio. Eu posso cair, a nave pode explodir, isso pode acontecer. Então esse é o perigo. O perigo leva você a dar uma atenção especial aos acontecimentos. Você pode ter uma tensão muito maior, uma tensão muscular maior, pode se preparar mais. Mas o que é o medo? O medo não é sinônimo de perigo. Perigo é a situação, perigosa é a situação. Medo é a antecipação. O que é o medo? É quando você pega essa situação perigosa e projeta no futuro. O que te dá medo não é a situação presente. A origem do medo está no futuro. O que pode acontecer, o que vai acontecer, o que eu vou sentir, quais as consequências, eu vou morrer. Ou seja, a situação perigosa está aqui no presente, mas o medo está no futuro. A partir desta colocação, no filme, você tem então que se ancorar no presente. Se você estiver no presente, você não sente medo. Não significa que você não preste atenção, não se prepare para o perigo, não esteja atento. Na verdade, quando você tem uma situação de perigo, você tem toda uma alteração. Mas o medo, aquilo que te paralisa, aquilo que interrompe, isso é no futuro. E aí, a cena é a seguinte. Ele treina o filho, começa a situação, vem a ansiedade, angústia, ajoelha. O que está ao seu redor? O que você está vendo? Preste atenção no seu coração. Várias das técnicas que ele mostra no filme são técnicas reais de ancoragem no presente. E aí eu descobri que existe toda uma terapia contra a estimulação vagal causada pelo pânico, pelo medo, baseada na ancoragem no presente. Então, você está em estado de angústia, estado de pavor, ajoelha. Por que isso? Porque você está desesperado para fugir. Ajoelha e preste atenção. O vento, a temperatura, seu coração, o que é que você está vendo? Quando você faz isso, você desloca sua mente do futuro para o presente. Você está descrevendo o ambiente ao seu redor. Quando você faz isso, todas as consequências do medo desaparecem. Significa que você consegue raciocinar, você consegue pensar, você consegue analisar a situação do perigo sem entrar em pânico, em desespero, em angústia. A partir desse filme, que ele descreve várias vezes essa situação e como o medo vem do futuro e explica sobre isso, eu fui estudar mais profundamente o medo graças a esse filme. Então, é o que eu quero compartilhar com vocês. Um filme despretensioso, na verdade, nem teve uma crítica muito boa, mas essas cenas em que ele fala sobre o medo, em que ele mostra técnicas para controlar o medo, são todas técnicas espetaculares e que você pode perfeitamente bem aplicar à sua vida, ao seu dia a dia e tirar disso enormes vantagens. Espero ter sido útil. Muita paz.